Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quem vos saúda mais uma vez aqui é o presbítero Paulo. Sejam todos bem-vindos aqui na Escola de Teólogos, tá? Você sempre é muito bem-vindo. Se porventura é a primeira vez que você está aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário, como eu sempre falo, depois que você assistir todo o conteúdo. Por quê, presbítero Paulo? Porque só assim, assistindo todo o conteúdo, você vai entender, ser edificado e poderá futuramente aí dar estudo, pregar para a glória de Deus, tá bom? E o YouTube também recomenda para outras pessoas, isso é muito importante. Meus queridos, hoje a gente vai falar sobre biografia, né? O Senhor colocou no meu coração falar a respeito de personagens bíblicos, né? E nós vamos tratar na biografia de hoje de Ruth. Quem ainda não assistiu a primeira biografia, tratamos de Davi, personagem incrível, maravilhoso, né? Que fala dele a respeito tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vou colocar na descrição aqui deste vídeo. Quem não assistiu, assista a biografia de Davi. E hoje vai ser da amada Ruth, também muito conhecida dentro da Bíblia, tá bom? Futuramente a gente vai agregando mais aí conhecimento para os irmãos de outros personagens. Então vamos lá, irmãos. Só nisso aí na introdução, já curta aí, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar e, se possível ainda, compartilhar. Olha, biografia de Ruth. Primeira coisa que você deve saber é que Ruth está na Bíblia e, sendo assim, mais interessante ainda, Ruth tem um nome de um dos livros bíblicos chamado Ruth. A história de Ruth é muito interessante e dá muitos ensinamentos, tanto daquela época como no sentido espiritual. Todos os personagens aqui já vi muitos pregadores pregar, algo espiritual e tem tudo a ver. Nós vamos adentrar dentro disso aí um pouquinho, tá bom? Ruth era uma moabita, tá bom? Só que a história de Ruth tem a ver com Noemi e o seu esposo, né? Elimeleque. Elimeleque e Noemi são de Belém, né? Belém da Judéia, e eles têm fome na terra e peregrina, sai da sua terra para morar lá em Moabe, entre os moabitas. Detalhe, os seus filhos, pois Noemi e Elimeleque tinham 2 filhos, eles casam com 2 moabitas. Quem não sabe ainda o nome dos filhos de Noemi e de Elimeleque, chama-se. Eles tinham 2 filhos, Malom, que se casou com Ruth, e Quilion, que se casou com Orfa, tá bom? 2 moabitas, e Malom e Quilion eram judeus. Pois bem, eles se casam, só que tem uma história muito triste, porque tanto Elimeleque, que era o esposo de Noemi, como os 2 filhos de Noemi também morrem. Então, detalhe, os 3 homens da casa, tanto da casa de Noemi como da casa das suas noras, morrem. E aí fica um caos, aí fica uma tristeza terrível. E nós sabemos muito bem que os homens era tido como provedor da casa em grande responsabilidade, né? É por isso que toda mulher, né, que tivesse um filho homem era bem-aventurada, era agraciada entre as mulheres, porque um filho homem ele tinha uma responsabilidade de protetor, né, de ajudador e de trazer mantimento, sustância para o seu lar. Então morre os 2 filhos de Noemi e também seu esposo. E agora? Noemi resolve voltar para Belém. Quando volta para Belém, antes de voltar, ela quer despedir das suas noras e traz instruções. Olha, como meus filhos morreram, nada prende vocês mais. Pode ir para sua nação. Pode continuar aqui na terra dos moabitas, pode continuar adorando seus deuses, pode procurar marido para si. A princípio, Orfa se dá de difícil, mas depois ela se rende e volta para a terra, para sua terra.
Natal. Só que interessante dessa história e muito lindo que por ocasião da parte divina, a Bíblia diz que Ruth ela resolve ficar com Noemi. E vocês vão descobrir ao longo da história por quê, no final do vídeo, porque é uma bênção divina, um plano divino por trás disso aí, tá? Ruth, ela fala assim, olha, uma história muito conhecida, é só vocês observar os capítulos que são muito pouco do livro de Ruth, né? E vai observar que Noemi fala assim, não, Ruth fala assim, não, eu vou aonde a senhora for. Se a senhora vai para Belém, né, para Israel, eu vou para lá. A sua terra será a minha terra. Ela se desliga da sua nacionalidade, né? Desliga do seu povo, da sua família, e vai servir, segundo a própria palavra dela, o Deus que Noemi serve, por amor a Noemi. Louvado seja Deus. Isso é muito lindo. Isso é tremendo. E Noemi percebe tamanho amor, tamanho zelo, e fala assim, então, pois bem, vem comigo. Ao passar de alguns anos, que a Bíblia não informa, Ruth resolve pedir a sua sogra, né, para ir catar alguma coisa, catar algumas espigas para mantimento, etc. Os irmãos sabem muito bem. E eu vou pular um pouco a história. E detalhe, elas se encontra com o dono daquela plantação chamado Boaz. Boaz era um homem muito rico, tinha vários servos, e dá para perceber em alguns versículos que era homem de Deus, homem temente a Deus. Porque ele chega perto dos seus servos e fala assim, olha, paz seja convosco. Tá bom. Vamos aproximar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, adiantar um pouco mais esse processo. A Bíblia vai dizer que Boaz, ele se encanta com Ruth através de um conselho sábio dado por Noemi, dela se deitar aos pés dele, tirar os seus sapatos, suas sandálias e se deitar perto dele, né? Só que ele não era o resgatador em primeira instância, né? Ele era parente próximo, mas não era o primeiro, tinha um mais próximo ainda. E a Bíblia vai dizer que Boaz, ele tinha tamanha reverência nesse sentido e fala assim, olha, eu vou atrás do seu resgatador. Se ele não quiser comprar a terra de Noemi, casar com você para suscitar ainda a descendência do seu esposo, o seu esposo Malom, eu caso com você. Eu aceito isso. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o homem resgatador, ele não quer. E ele deixa essa bênção para Boaz. Boaz já amava Ruth. Ele casa com ela e a Bíblia diz que, vamos lá, Boaz, que era parente de Limeleque, casa com Ruth, tá? E detalhe, Ruth tem um filho com Boaz. Esse filho fica aos comandos, aos tratados de Noemi, né? E o nome do seu filho é Obed. Obed, ao passar do tempo, dentro da genealogia, ele tem um filho chamado Jessé. Jessé tem um filho chamado, futuramente na genealogia, tem um filho chamado Davi. Então, Ruth, que era uma moabita, que larga tudo para servir o Deus de Israel, casa com Boaz e daí então participa da genealogia, né, do próprio Davi, de Judá. Detalhe, então Ruth, Boaz são bisavós de Davi. Louvado seja Deus. Como eu disse, há uma profundidade muito grande, né, em uma tipologia de Cristo no próprio Boaz, de ser resgatador, de pagar, de comprar tudo, etc., de assumir esse propósito. Há uma genealogia muito grande, há um ensino muito grande espiritual nessa história. E quem sabe um certo dia a gente pode tratar melhor a respeito disso. Mas na biografia de Ruth,
ela vira, irmãos, ela vira, né? Ao casar com Boaz, ela tem a dádiva de ser bisavó de o rei de Israel, lá em Mateus capítulo 1 e também em outros capítulos, que vai tratar da genealogia de Cristo. Ela se participa aí na íntegra, sendo da genealogia do próprio Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, Ruth, ela abandona tudo, né? Por amor a Noemi. Eu espero que vocês gostem. Quero deixar apenas mais um pequena curiosidade. Segundo os estudos teológicos, né? Quem escreve o livro de Ruth não é a Ruth, né? Tem alguns pensamentos aí, algumas visões, que crê que pode ser Ezequiel e outros mais. Mas a maioria dos teólogos afirma, por alguns pontos, que foi o próprio Samuel que escreveu o livro de Ruth. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado. O significado do nome de Ruth, né, que é um nome hebraico, significa companheira, ajudadora, e tem outras linhas também de profundidade no nome. Então tem tudo a ver com o significado vamos dizer assim, na sua convivência de vida, né? No seu testemunho de vida, melhor dizendo. Se os irmãos gostaram, se inscrevam no canal, ore por nós em nome de Jesus. É necessário muita oração para que nós vamos ter força, irmãos. Porque os dias são maus, mas Jesus disse, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Tá bom? Se você chegou até aqui, eu quero falar mais duas coisas. Primeiro, agradecer a vocês, tá? De estar conosco até no final. E segundo, dizer para vocês que eu escrevi um livro, Passo a Passo de uma Vida Cristã. Se você quiser adquirir esse livro, eu envio para todo o Brasil e alguns países. Tem países que não enviam, infelizmente. Tá bom? Livro Passo a Passo de uma Vida Cristã. E também quero dizer para vocês, esse livro é apenas R$20 com o frete para todo o Brasil. No Brasil, sai a 27, tá? Já com frete. E outra coisa, estamos aí trabalhando para lançar mais um livro no final do mês. No final do mês de janeiro, tá bom? Livro este muito interessante. Aguarde, né? Deixe o seu comentário aí, o seu WhatsApp, que a gente vai procurar você para trazer informações do outro livro também. Deixar vocês curiosos, porque é pré-venda, tá bom? Na pré-venda tem um desconto. Deus abençoe. Shalom a todos. Um abraço.